Nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está sendo comentado por Emmanuel na lição 149 do livro Fonte Viva, no culto à prece. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe, para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, que não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficavam cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece e a marcha decisiva é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Tem dois momentos distintos. Um muito interessante. Primeiro ele vem dizer que a aranha respira no centro das próprias teias e vem dizer que nós vivemos também no centro das criações mentais que temos. E é interessante que uma vez eu conversando com um grande amigo meu, ele falando que essa era digital, essa comunicabilidade toda que a gente tem hoje através das redes sociais, desses aplicativos, ela permitiu com que a gente conhecesse melhor as pessoas. Porque às vezes se encontrava pessoas que você via num local de trabalho, num lugar de lazer, por exemplo, e você conversava com aquela pessoa e não imaginava que aquela pessoa, né, pudesse ter essas aspirações. De repente, com as postagens que ele costuma fazer, você começa a ver quais são os centros de atenção dela. E você vê, às vezes, pessoas que decepcionam, né, porque são sempre postagens pesadas, postagens com material de discriminação, com racismo, com homofobia, ou então um machismo muito grande, e você fica, poxa, como é que pode, né? A pessoa tá, né? A pessoa é o mundo que ela vive. A gente está escravizado ao mundo que a gente cria através da mente. E isso eu convido, né? Eu lembro que há 15 anos atrás saiu um documentário chamado O Segredo, que foi um documentário que foi marcante, mostrando quanto a gente atrai aquilo que a gente pensa pra gente. Então, é uma coisa da gente começar a pensar, porque quando a gente sair dessa vida material, desse corpo aqui, a vida vai ser totalmente mental e cada um vai estar mergulhado naquilo que você criou mentalmente para você mesmo, né? Então o que acontece? Quando a gente vem falar aqui no culto à prece, ele vem estabelecer para a gente, né, que uma maneira, a marcha mais segura para a gente estar o tempo todo sintonizando com o caminho evolutivo é através da oração. Embora muita gente, né, quanto mais materialista, ou então anti-religião a pessoa for, a pessoa vai ficar naquela, que prece, que oração, que coisa nenhuma, né? A pessoa não desconhece o poder que a oração tem. E eu sou uma pessoa que estagiei por isso nessa mesma minha vida agora, nessa mesma encarnação minha aqui, porque eu me lembro de uma época, né, com 20 anos de idade, eu não tinha a menor preocupação com oração, e alguém um dia falou, pô, você não tem o costume de fazer oração? Como é que você sabe? Quem estava falando para mim era o espírito, né? Estava tudo começando assim. E depois eu vim descobrir o poder que a oração tem, né? E o poder simplesmente de te manter sintonizado com aqueles que querem o seu bem, que vão estar jogando as ideias para a gente. Você não vai ouvir o espírito falando normalmente, né? Na maioria das vezes, né? Não vai.
e nem vai ouvir a voz dele, mas através da prece, da oração, você vai estar nesse intercâmbio, nessa troca, né? E as ideias vão chegando, e se a gente com o tempo começar a aprender a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, essa coisa do ouvidos de ouvir e olhos de ver é uma coisa muito interessante que Jesus fala pra gente. Porque normalmente quem vê espírito não vê com esses olhos, vê com os olhos do espírito, ou melhor, ó, ver melhor de olho fechado. Olha que coisa legal. E quem tem essa experiência vai estar aí concordando comigo. Você está olhando aqui, ó, o olho aberto, não é esse olho aqui, ó. Aí eu fecho os olhos, tu está vendo o camarada aqui do teu lado, né? E às vezes até com particularidades que só quem tem essa faculdade sabe dizer melhor, né? Quando a gente começa a ter olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai ver o seguinte, ó. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Eu tenho certeza absoluta de que todo mundo que nasceu aqui nasceu para felicidade, nasceu para expansão e não para ficar somente no recolhimento. Então, qual é a maneira da gente expandir? A melhor maneira da gente expandir é ter um momento de oração, mas a oração, conforme diz Leon Denis, não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. Você tem que ter um momento para você. Você tem que ter um momento, mesmo que você não tenha tempo por conta da correria da vida, não tem a ver com esse momento, estou falando, é um momento íntimo seu com o Pai. Aí nesse momento, às vezes você está na correria da vida. Você teve que acordar cedo, está tomando banho rápido, se arrumando para ir para o trabalho, e nessa ida para o trabalho ou volta, dentro do trem, dentro do carro, dentro do ônibus, onde for, você tem um momento em que você, o mundo pode estar uma agitação aqui dentro, mas aqui dentro da gente, ó, a gente desliga, respira fundo. Tem gente que consegue já fazer isso até de olho aberto mesmo, né? A gente, a maioria das vezes, precisa do olho fechado. Fecha os olhos naquele momento e... Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Eu peço que me ajude nesse dia de trabalho, né? Que possa estar iluminando a minha mente com ideias que possam estar ajudando o meu trabalho aí para frente, que eu possa estar superando a minha dificuldade familiar, que eu possa estar aprendendo cada vez mais a colocar minha energia e a minha disposição, a minha boa vontade também no trabalho, não só o trabalho profissional, mas também o meu trabalho religioso. E começa a fazer isso, num primeiro momento, a prece vai parecer ser um monólogo, eu repito isso sempre. No primeiro momento você parece estar falando palavras para o ar e não está tendo resposta nenhuma. Mas depois a resposta começa a vir através de ideias e muitas vezes durante até a prece mesmo que você está fazendo. Então vou dar um exemplo. Está tendo uma crise no meu trabalho. Eu fico, como é que eu vou fazer, Senhor, para resolver esse negócio do meu trabalho? E de repente vem, por que você não faz isso e isso? Eu mesmo estou pensando, estou achando que a ideia está vindo de mim, mas não está vindo não, está vindo deles. Não, aí durante a prece, vem, eu vou chegar lá na segunda-feira agora no trabalho e vou fazer isso e isso para poder modificar. Está sendo eles trazendo a informação para a gente. Só que a maioria das pessoas, principalmente aqueles que são materialistas, né, que são ateus ou que são anti-religiões porque se decepcionaram com alguém, quiseram idolatrar padre, pastor, dirigente de casa espírita, quando a gente afirma aqui que não tem perfeição no mundo, né, você não tem que idolatrar ninguém, mas quiseram idolatrar, se decepcionaram e acabaram tomando esse caminho de não querer acreditar em nada, né, e a gente vai respeitar, tudo bem, mas não vai conseguir ter essa experiência da oração que ele fala aqui pra gente. Ele fala, ó, não ouvides, pois que o culto à prece é a marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possa perceber. Aí a pessoa fica assim, mas a obra do Senhor, essa linguagem que é muito formal às vezes, né, dentro dos ciclos religiosos, o que é a obra do Senhor? Gente, é você cumprir a missão que você nasceu para cumprir. Né? A obra do Senhor é você ser um bom pai, ser um bom esposo, ser um bom companheiro, ser um bom amigo de trabalho, ser um bom filho, você procurar estar sempre fazendo a sua parte, cumprindo com as suas obrigações. Isso é a obra do Senhor. As pessoas acham que a obra do Senhor tem que ser aquela coisa grandiosa. E não é coisa grandiosa, não é cada um fazendo aquele cadinho que cabe a cada um de nós. A gente está tendo a consciência tranquila de que o que eu tenho que fazer, o meu trabalho, está sendo feito. A gente vai adaptando daqui, vai adaptando dali para poder chegar a um ponto comum. Então ele vem falar aqui pra gente, ó, um momento que narra os Atos dos Apóstolos, como é que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. E eu vou encerrar lembrando que no livro Os Mensageiros, de André Luiz, tem uma passagem maravilhosa, um grupinho fazendo oração numa igreja destruída na Segunda Guerra Mundial. Os espíritos lá do alto percebendo aquela luz que estava vindo justamente da oração que eles estavam fazendo. A gente duvida,
É melhor a gente ter um pouquinho de fé e acreditar mais.